Todo mundo acha que os Estados Unidos sempre vencem as guerras econômicas. Todo mundo acha que o dólar é completamente invencível, que as sanções americanas quebram qualquer país. Só que, recentemente, Luke Gromen e Jack Mallers, dois dos principais nomes do ecossistema do Bitcoin que eu acompanho, mostraram algo que é extremamente chocante. A China montou uma armadilha que pode literalmente quebrar os Estados Unidos sem ter que disparar um único tiro. E o pior é que os americanos não faziam a menor ideia disso por 15 anos e agora estão descobrindo que só tem uma única saída. Essa saída é imprimir rios de dinheiro. Muito, muito dinheiro. E quando isso acontece, você já sabe o que dispara: o Bitcoin. Pois é, eu sei que pode parecer um pouco exagerada essa afirmação de que a China pode quebrar os Estados Unidos, só que deixa eu te explicar uma coisa que vai mudar talvez tudo como você enxerga o cenário geopolítico global atual. Enquanto você estava aí preocupado com a alta do dólar ou a queda da Selic, a China passou os últimos 15 anos montando uma armadilha que pode paralisar literalmente toda a tecnologia do mundo ocidental. E eu não estou falando de petróleo ou de armas, eu estou falando de algo que está dentro do seu celular, que está dentro do seu carro, que está nos sistemas de defesa que protegem os países do mundo inteiro. Algo que a China controla 90% da produção mundial e que os Estados Unidos simplesmente não conseguem substituir rapidamente. Quando os americanos finalmente acordaram para essa realidade, eles perceberam que eles só tinham uma única saída, que é imprimir trilhões de dólares para tentar criar essa indústria do zero sem ter que depender da China. Só que aqui está o problema. Quando um país imprime trilhões de dólares para comprar commodities, isso não vai fortalecer a sua moeda. Isso vai destruir, dizimar a sua moeda. E sabe o que acontece quando a moeda mais poderosa do mundo começa a enfraquecer de propósito? Quando trilhões e trilhões de dólares são criados para financiar uma corrida desesperada contra o tempo, ativos escassos como o Bitcoin, ouro e outros não têm escolha a não ser se valorizar. E o Bitcoin, como você sabe, é o cavalo mais rápido nessa corrida. É o ativo mais escasso, é a escassez absoluta e, portanto, absorve liquidez melhor do que qualquer outra coisa. Mas calma, porque a história fica mais interessante ainda quando você entende quem descobriu isso primeiro e por que dois dos maiores nomes do Bitcoin chegaram exatamente a essa mesma conclusão essa semana. O Luke Gromen não é qualquer analista macroeconômico. Ele, para mim, é o melhor que existe. Como diz o próprio Jack Mallers, ele é o GOAT, o Greatest of All Time, o melhor de todos os tempos. E quando o Jack fala, a gente escuta. A newsletter do Luke Gromen é uma das melhores fontes de conhecimento sobre macroeconomia e sobre geopolítica que eu já vi. E realmente vale o investimento que eu acabei fazendo depois de ouvir muita propaganda vinda do Jack Mallers e de outros, de nomes respeitados no Bitcoin. É um investimento de $97 por mês, que eu achava caro por ser um bom Bitcoiner pão duro, mas eu acabei cedendo e hoje em dia não vivo sem. O Luke sempre baseia suas análises em dados reais do Tesouro Americano, em fluxos de capital global, em relatórios de bancos centrais, alguns que até a maioria dos analistas não faz a menor ideia que existe. Ele não faz pura especulação lá, são dados reais e análises concretas e extremamente profundas. E o interessante é que o Jack Mallers baseia boa parte do conteúdo do seu programa semanal, da sua live semanal às segundas-feiras, nas análises do Luke. E isso não é coincidência, é porque o Jack reconhece a qualidade das análises macro do Luke Gromen e usa isso para tentar entender e explicar para nós meros mortais como que o cenário afeta diretamente o Bitcoin e por consequência também afeta as empresas dele, a Strike e a 21 Capital. Na última sexta-feira, dia 29 de agosto, Luke Gromen publicou a sua newsletter semanal e lá ele revela os 10 sinais que, segundo ele, indicam que o sistema monetário global está mudando para sempre. E realmente o que ele traz ali explica em detalhes por que o Bitcoin não é mais uma questão de se vai dominar o mundo e sim quando vai dominar o mundo. Porque existem 3 pilares sustentando essa transformação que está acontecendo nesse exato momento e cada um deles aponta para a exata mesma direção. Antes de eu te mostrar os 3 pilares, deixa eu te dar uma prova de que isso aqui não é teoria furada. Em 2010, a China cortou o fornecimento de um negócio chamado terras raras, eu já vou explicar o que é, para o Japão por causa de uma pequena disputa territorial. Em 2 semanas, a economia japonesa simplesmente entrou em pânico completo, as fábricas pararam e o governo japonês cedeu imediatamente para a China. Isso aconteceu 14 anos atrás. O que o Ocidente fez desde então? Absolutamente nada. Agora, olha esse dado que o Luke Gromen trouxe. Pela primeira vez em 30 anos, as reservas centrais globais têm mais ouro do que títulos do Tesouro Americano. Ou seja, os bancos centrais, pela primeira vez nas últimas 3 décadas, estão armazenando mais valor em reservas, em ouro e não em treasuries. Isso é muito profundo. Desde que o sistema foi criado, isso nunca aconteceu. E tem mais ainda. O Jack Mallers mostrou no último podcast dele que o comércio
em moeda chinesa, em yuan, já chegou a 6,5 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso é maior do que o PIB do Japão. E a China criou um sistema onde qualquer país pode comercializar em yuan e converter o excesso em ouro, ou seja, driblando de uma vez por todas a necessidade de usar dólares para o comércio internacional. Sabe o que isso significa? Significa que, pela primeira vez desde 1971, existe uma alternativa real ao sistema do petrodólar. E isso já está funcionando, está no ar nesse exato momento. Rússia, Índia, China, países do Oriente Médio, está todo mundo já usando esse sistema ativamente, e quanto mais os Estados Unidos flertam ou aplicam sanções, como fizeram quando tiraram a Rússia do SWIFT, mais países vão aderir a esse sistema alternativo. Os dados estão aí, os precedentes históricos estão aí, agora vem a parte que vai conectar todos esses pontos para você. Vamos lá, vamos falar das terras raras. A armadilha das terras raras especificamente, porque é aqui que o negócio começa a ficar sério. Terras raras não são pedaços de terra na extensão territorial, superfície no planeta Terra, não. São 17 elementos químicos que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que estão em praticamente tudo que é tecnologia. Neodímio, disprósio, térbio, nomes extremamente esquisitos, mas sem eles não existe seu iPhone, não existe carro elétrico, não existe turbina eólica, etc. E principalmente, não existe defesa militar no mundo moderno. Queridinho caça F-35, que é o orgulho da Força Aérea Americana, precisa de uma terra rara chamada samário para os ímãs resistentes ao calor e precisa de ítrio para os sistemas de mira. Sem terra rara, o F-35 é apenas um pedaço de metal que não voa e não serve para nada. Agora vem o grande problema. A China controla 60% da mineração mundial de terras raras, mas vai além. O pior é que a China controla 90% do refino de terras raras. 90%. Isso significa que mesmo se você minerar terras raras no Brasil, no Canadá, na Austrália, você vai ter que mandar para a China para processar 9 a cada 10 vezes. Não tem como fugir. Como que isso aconteceu? Nos anos 90, quando a China estava se industrializando, eles fizeram uma aposta que deu muito certo. Enquanto o Ocidente estava terceirizando a produção para focar em serviços cada vez mais financeiros, a China assumiu o controle das commodities estratégicas. E isso não foi por acaso, foi estratégia pura. Deng Xiaoping, que era o líder chinês na época, disse uma frase em 1992 que explica tudo. Abre aspas, o Oriente Médio tem o petróleo, a China tem as terras raras. Eles já sabiam que quem controlasse terras raras controlaria a tecnologia do futuro. Em 2010, eles testaram essa teoria, cortando o fornecimento para o Japão, e ficou comprovado que era eficaz porque o Japão cedeu em 2 semanas. Em 2025, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora com o mundo inteiro. No final de agosto, a China anunciou que vai controlar não só as terras raras produzidas na China, mas também as terras raras importadas para refino. Ou seja, mesmo se você produzir no seu país, se mandar para a China para refinar, eles passam a controlar. E qual foi a resposta do Trump? Ameaçar a tarifa de 200% sobre a China, só que isso tem um problema, porque tarifa não vai resolver a escassez, não vai imprimir terra rara. Se a China parar de fornecer terra rara para os Estados Unidos, não importa se a tarifa é de 200, de 2.000, de 20.000%, porque você simplesmente não vai conseguir produzir. E aí que entra a única saída que os Estados Unidos têm: imprimir uma cacetada de dinheiro para criar uma indústria de terras raras do absoluto zero, o que vai dar muito trabalho. O Departamento de Energia norte-americano já anunciou $1 bilhão para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, mas, como você pode imaginar, $1 bilhão não começa nem a arranhar a superfície. Jack Mallers, recentemente no último episódio do podcast dele, falou uma coisa que chamou a atenção. $1 bilhão é apenas o começo e esses números provavelmente vão ficar muito, mas muito maiores nas próximas semanas e meses. E quando um país imprime dinheiro para comprar commodity, isso é extremamente inflacionário e isso enfraquece a moeda desse país. Portanto, o que a gente já sabe com absoluta certeza é que os Estados Unidos não têm outra solução a não ser enfraquecer cada vez mais o dólar. Vamos ao segundo pilar, que é a desdolarização silenciosa. Aqui você vai entender por que o ouro está disparando e por que o Bitcoin virá em seguida inevitavelmente. O Luke Gromen trouxe um dado que me surpreendeu bastante. Pela primeira vez em 30 anos, as reservas centrais globais têm mais ouro do que títulos do Tesouro Americano. 30 anos. Isso não aconteceu nem na crise de 2008. Isso não aconteceu na pandemia, mas está acontecendo nesse exato momento. E não é só isso, porque a participação do ouro nas reservas globais saltou de 21% para 24% só no primeiro trimestre de 2025. Pode parecer pouco, mas a gente está falando de trilhões de dólares mudando de lado, saindo de treasuries e indo para uma reserva de valor neutra, o ouro. Quem está comprando ouro? China, Rússia, Índia, os BRICS e países do Oriente Médio. Basicamente todo mundo que não é aliado direto dos Estados Unidos. E por que eles estão comprando? Porque depois de ver o que aconteceu com a Rússia sendo expulsa do SWIFT e suas reservas congeladas, eles descobriram que o dólar não é mais talvez um porto seguro como eles imaginavam que era. Isso aconteceu lá em 2022, no governo Biden. Ali naquele momento os Estados Unidos mandaram um recado para o mundo inteiro falando que basicamente o seu dinheiro só é seu se a gente permitir, portanto ele não é seu. E todo mundo ouviu muito bem essa mensagem. Imagina você sendo um país como a Arábia Saudita, por exemplo. Você vende petróleo,
Você recebe dólares e guarda esses dólares em títulos do Tesouro Americano. Aí você vê a Rússia sendo cortada do dia para noite do SWIFT. Qual é a sua reação? Pois é, você começa a diversificar, porque você não sabe o dia de amanhã, certo? Mas isso não é apenas medo, é que agora existe uma alternativa real. A China literalmente construiu um sistema genial, onde qualquer país pode comercializar com a China em yuan, e se sobrar yuan, pode converter em ouro diretamente. Não precisa passar por dólar, por euro, por nenhuma outra moeda. É um sistema de liquidação líquida em ouro. Perdoe o trocadilho, mas é mais ou menos isso a tradução livre pro que o Luke Gromen chama. E tá funcionando muito bem esse sistema. Comércio em yuan chinês já chegou a 6,5 trilhões de dólares, isso mais do que o PIB do Japão, como eu disse. E tem mais. O Jack Mallers mostrou que as sanções contra a Rússia não funcionaram porque a Rússia continua vendendo petróleo, continua comprando tecnologia, continua financiando a guerra, simplesmente dando bypass, comprando por intermediários outros países e driblando as sanções. Eles usam uma rede de pagamentos alternativa que conecta Rússia, China, Índia, Irã e dezenas de outros países. E quanto mais os Estados Unidos aplicam sanções, mais países vão aderir a esse sistema alternativo. É um efeito contrário que é impossível de parar. Agora, aqui está o ponto crucial. Ninguém quer ser a próxima moeda de reserva global. Os Estados Unidos já entenderam o problema disso. O problema se chama dilema de Triffin. Nós, bitcoiners, já estamos carecas de saber o que é o dilema de Triffin, mas basicamente o que ele diz é que se você tem a sua moeda como reserva mundial, isso significa que necessariamente você vai ter que incorrer em déficits consecutivos e exportar a sua moeda e parar de produzir coisas. A sua indústria, a sua capacidade industrial do seu país, ela é sucateada, porque você está constantemente rodando déficits e exportando moeda e importando bens e serviços. Isso faz com que você fique extremamente dependente dos outros países. E no começo pode ser muito bom para alavancar a prosperidade, mas no longo prazo é como se você virasse uma pessoa sedentária que não sai do sofá e fica comendo sorvete. É lógico que um dia a conta chega, você vai ficar gordão e incapaz de fazer as coisas por conta própria. E é mais ou menos isso que aconteceu. A China aprendeu com os erros americanos e ela não vai querer repetir. Ela não vai querer ser o gordão no sofá, inútil e incapaz de fazer qualquer coisa. A China está querendo construir um mundo, um sistema multipolar, onde várias moedas coexistem, mas o ouro serve como a âncora central. E sabe qual é o ativo que vai se beneficiar de um sistema multipolar com uma reserva de valor neutra? É lógico, o Bitcoin, porque o Bitcoin é a única moeda verdadeiramente neutra e que nenhum país controla. Vamos ao terceiro pilar, que é o contra-ataque das stablecoins. E aqui a coisa começa a ficar realmente interessante para quem tem Bitcoin. Como você já deve ter percebido, a guerra comercial entre China e Estados Unidos só acelera cada vez mais. Os Estados Unidos já perceberam que estão perdendo a guerra monetária. A desdolarização não para de acelerar, as sanções não funcionaram, os Estados Unidos precisam de uma jogada genial para manter a hegemonia do dólar, porque senão eles vão cair na irrelevância. Então entra em cena o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Bessent bolou uma estratégia que talvez possa ser a jogada mais inteligente da história moderna americana, e o Luke Gromen talvez tenha sido o primeiro analista a entender o que de fato estava acontecendo. Então, pelo menos foi o primeiro que eu vi. Existem entre 10 a 13 trilhões de dólares no que a gente chama de mercado de eurodólares. O que são eurodólares? São dólares que estão depositados em bancos fora dos Estados Unidos. É dinheiro americano, mas que não está sob controle direto do governo americano. E historicamente, quando esses bancos que guardam eurodólares entravam em crise, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, salvava todo mundo. 2008 foi exatamente assim. O Fed emprestou bilhões para bancos europeus que estavam quebrados. Agora, dessa vez, Bessent está sinalizando uma mudança profunda. A mensagem que ele está passando é que, na próxima crise, os bancos que estão domiciliados fora dos Estados Unidos não vão receber bailout, não vão receber ajuda do governo e nem do Fed. Qual que é o impacto disso? Isso causa pânico. Se você tem dólares depositados num banco europeu, num banco asiático, você sabe que esse banco não vai ser salvo numa próxima crise. Portanto, você vai querer tirar o seu dinheiro de lá e mandar os seus dólares para um outro lugar. E para onde eles querem que esse dinheiro vá? Para as stablecoins. Porque as stablecoins, como a Tether, são lastreados em títulos do Tesouro Americano, em depósitos em bancos americanos. E bancos americanos são garantidos pelo governo americano. Então, de uma tacada só, o Bessent pode forçar mais ou menos de 10 a 13 trilhões de dólares a migrar de bancos estrangeiros para stablecoins americanas. E aqui que está o pulo do gato. Uma vez que esse dinheiro esteja nas stablecoins, o governo americano pode emitir títulos especiais para stablecoins que rendem muito menos. Ou seja, hoje eles pagam 4,5%, de 4 a 5% de juros sobre os títulos da dívida, certo? Imagina esse cenário onde trilhões de dólares estão financiando a dívida americana através de stablecoins. O governo americano, o Tesouro, emite um título especial para as stablecoins que paga só 0,5% ao ano de juros. Isso ia diminuir o custo do serviço da dívida absurdamente e ia cortar centenas de bilhões de dólares do déficit americano instantaneamente.
instantaneamente. Seria uma forma de monetizar a dívida de forma disfarçada. É quase como imprimir dinheiro, mas sem parecer que está imprimindo dinheiro, de uma forma que a população não entenda o que está acontecendo. E o Bitcoin é sempre a melhor esponja de liquidez que existe. Sempre que os governos injetam quantidades massivas de liquidez na economia, o Bitcoin é o que mais absorve liquidez, melhor do que qualquer outra classe de ativo, e vai para a lua. Por quê? Porque quando trilhões de dólares migram para stablecoins, parte desse dinheiro inevitavelmente vaza para o Bitcoin. E quando o governo americano financia a dívida a juros próximos de zero, isso é extremamente inflacionário. E inflação é sempre muito bom para quem tem ativos escassos. E Bitcoin é o ativo mais escasso que existe. Bitcoin é escassez absoluta. Para qualquer outra coisa na face da Terra, se a demanda faz com que o preço suba, a oferta vai aumentar em resposta. O ouro ficou mais caro? As mineradoras vão investir mais e vão extrair mais ouro do solo. Os imóveis ficaram mais caros? As construtoras e incorporadoras vão subir novas torres, novos prédios. Com o Bitcoin é diferente. Porque se a demanda fez o preço subir de 110 para 200 mil semana que vem, o que vai acontecer? A oferta vai mudar? Não, a oferta continua sendo 21 milhões e ponto final. Mas vamos voltar para a estratégia de stablecoins do Bessent. Se essa estratégia der certo, outros países certamente vão querer retaliar. E como que eles poderiam fazer isso? Criando stablecoins lastreados em ouro ou reprecificando o ouro que eles têm em suas reservas. Qualquer desses cenários é bom para o Bitcoin. Se os Estados Unidos conseguirem manter a hegemonia do dólar através das stablecoins, isso significa que o Bitcoin se beneficia da liquidez extra. Se os outros países retaliarem com ouro, o Bitcoin se beneficia porque ele é um ativo neutro, que é a melhor reserva de valor, muito melhor do que o ouro. E é por isso que o Jack Mallers sempre fala no podcast dele que all roads lead to Bitcoin. Todas as estradas levam ao Bitcoin. Agora vem a parte que nem o Luke Gromen, nem o Jack Mallers falaram explicitamente, mas que é a conclusão mais chocante de tudo isso. Essa guerra monetária não é sobre quem vai ganhar, é sobre quem vai perder menos. Os Estados Unidos sabem que não conseguem manter a hegemonia do dólar para sempre. A China sabe que não quer assumir o fardo de ser moeda de reserva global. A Europa sabe que o euro nunca vai competir com o dólar. Então, qual que é o jogo real aqui? O jogo real é se posicionar para o novo sistema monetário que vai vir depois. Quem se posicionar melhor e primeiro vai se beneficiar mais e vai sair com mais poder lá na frente. E aqui que está a revelação chocante. Tanto os Estados Unidos quanto a China parecem estar entendendo que o Bitcoin tem boas chances de se tornar esse novo padrão monetário global. Por que você acha que a China não baniu de verdade totalmente a mineração de Bitcoin? Por que você acha que os Estados Unidos estão criando ETFs de regulamentação favorável e o Trump toda hora está falando de ser o crypto president e adotar ser o país mais crypto friendly da face da Terra? Porque todos os dois sabem que o Bitcoin é inevitável. A diferença é que os Estados Unidos estão tentando controlar a transição através de stablecoins e regulamentação favorável. A China está tentando acumular Bitcoin cada vez mais de forma sorrateira através de mineração e empresas estatais. Mas o que nenhum dos dois países talvez tenha entendido completamente, ou pelo menos aceito completamente, é que o Bitcoin não pode ser controlado. Não importa quantas stablecoins os Estados Unidos criem, não importa quanto Bitcoin a China minere, no final o Bitcoin é neutro, ele é descentralizado e ele não responde a governo nenhum. Isso significa que a verdadeira oportunidade não está em apostar qual país vai ganhar a guerra monetária. A verdadeira oportunidade está em apostar no ativo que vai sobreviver, independente de se o futuro vai ser chinês ou americano. Como a gente sabe, Bitcoin é dinheiro. E dinheiro é um bem que você adquire não para consumir, mas sim para guardar e trocar por outras coisas que você vai consumir, seja hoje, seja no futuro. A gente está falando de um mercado de, estima-se, 400 a 500 trilhões de dólares. Esse é o tamanho do mercado global de dinheiro. Todos os ativos que as pessoas usam para guardar valor. Ou seja, esse é o mercado total endereçável, ou Total Addressable Market, no jargão das startups, do Bitcoin. Sim, o nosso Better Money está indo atrás desse pequenino mercado de 500 trilhões de dólares, metade de tudo que existe na face da Terra. Isso representa, se o Bitcoin um dia tiver 500 trilhões de market cap, representaria um crescimento de mais ou menos 220 vezes dos preços atuais, ou seja, significa um Bitcoin de 24 milhões de dólares. Portanto, você acabou de entender algo que pouquíssimas pessoas sabem, incluindo a maioria dos analistas de macroeconomia e geopolítica que existem mundo afora, inclusive aqui na internet, no YouTube. Se você chegou até aqui, você acabou de entender algo que pouquíssimas pessoas sabem, incluindo a maioria dos macroeconomistas e analistas geopolíticos mundo afora. Existe uma guerra monetária secreta acontecendo nesse exato momento, e independente de quem ganhar, o Bitcoin é o único ativo que vai se beneficiar em qualquer cenário. Você não está mais navegando às cegas. Agora você sabe por que todas as estradas levam ao Bitcoin e por que isso não é mais especulação. São dados concretos de uma transformação que já começou. Se esse vídeo mudou como você enxerga o sistema monetário global, então deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação também. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdo, porque eu vou continuar trazendo essas análises que ninguém mais está fazendo aqui no Brasil. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que o dólar é invencível, porque essa pessoa precisa acordar para a realidade. E se você, assim como eu, acredita que o Bitcoin está ainda no início de um bull market e pode subir muito mais nos próximos meses e quer aumentar a sua quantidade de Bitcoins de uma forma inteligente, clica no link da descrição
descrição e aplica para minha mentoria de opções, porque lá é onde eu ensino estratégias sofisticadas de opções que você pode usar para se alavancar com inteligência, com um risco máximo conhecido e com zero risco de liquidação antecipada. Se você quer multiplicar os seus bitcoins enquanto essa guerra monetária está se desenrolando, essa é a sua oportunidade. Mas entender a guerra monetária é apenas o primeiro passo, porque o que está acontecendo vai muito além do Bitcoin disparar. A gente está vivendo a maior inversão de poder da história da humanidade e, pela primeira vez, indivíduos comuns como eu e como você podem ter níveis de soberania e liberdade que antes só estados-nação tinham. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode se tornar um indivíduo soberano enquanto todo mundo ao redor permanece preso às mesmas amarras do sistema obsoleto. Como você pode usar a tecnologia para se desconectar dos sistemas falidos e construir um futuro de prosperidade para você e para sua família, para as próximas gerações. Como você pode usar a tecnologia para se desconectar dos sistemas falidos e construir um futuro de prosperidade e liberdade com o qual as gerações anteriores talvez nunca poderiam sequer sonhar. Clica no card que está aqui na tela agora e descubra como o Bitcoin pode te dar asas para voar acima de qualquer governo ou sistema que tentar te escravizar ou te controlar. Até a próxima.